Rodrigo, eu gostaria de começar a nossa entrevista de uma maneira bem informal e até lúdica. Eu gostaria que você imaginasse assim, o Brasil como uma casa bem desorganizada, cheia de coisa para pôr em ordem. A gente está aqui olhando de cima e gostaria de saber de você por onde você começaria a mexer nessa casa para ela entrar nos trilhos. Eu acho que eu começaria a mexer por questões de mais longo prazo, que eu acho que de certa forma foram esquecidas nos últimos anos, eu diria, né? Eu acho que essas questões de longo prazo tem várias dimensões, mas eu diria a qualidade da educação, eu diria expansão e qualidade da saúde também, dos serviços de saúde e áreas de infraestrutura, né? Então, colocando em termos mais econômicos, eu acho que o governo recentemente tem assumido um papel, quando eu falo recentemente, talvez na última década, um papel de prover bens privados para os indivíduos, né? Transferência de renda, financiamento de bens de consumo de bens de consumo duráveis, ou financiamento para empresas sob condições privilegiadas. E, na verdade, tem uma dimensão que a economia já chama de bens públicos, que, de certa forma, originalmente a gente vê como um dos papéis fundamentais do Estado, que é a provisão de bens públicos, e acho que isso foi deixado de lado, de certa forma, né? Então, eu tentaria, digamos, até uma receita meio de simplificar e fazer o arroz com feijão, né? Então, fazer o que é mais básico no papel de um Estado, prover segurança, saúde, educação, infraestrutura, e só depois que isso tudo tivesse assegurado, passar para um papel mais ativo e mais ambicioso em outras dimensões. Agora, esses bens públicos que você está se referindo, é isso de fato que vai cuidar do nosso capital humano, que vai melhorar daí o nosso país, é isso? Eu acho que isso melhora várias dimensões que são associadas com produtividade. Uma delas é capital humano, né? Se a gente tivesse se todos os recursos que foram gastos em financiamento subsidiados do BNDES, por exemplo, ao longo dos últimos anos, tivessem sido, e foram substantivos, né, tivessem sido investidos na melhoria da qualidade da educação, formação de professores e uma visão de longo prazo da educação, eu acho que, de fato, no longo prazo a gente estaria melhor. Se isso também tivesse sido investido na melhoria da infraestrutura, que está virtualmente, não vou dizer parada, mas andando a passos muito lentos nesse período de crescimento do Brasil. Se ela tivesse desenvolvido a infraestrutura, ao mesmo tempo tivesse acompanhado o crescimento que a gente observou, por exemplo, a gente também estaria numa situação muito melhor em termos das perspectivas de longo prazo. Então, acho que essas coisas melhoram o capital humano e melhoram a produtividade por outras dimensões que também não são associadas ao capital humano, como infraestrutura, que vai aumentar tanto a produtividade do capital, o acesso das firmas aos mercados interno e externo, e também vai ter impacto de longo prazo. Agora, quando a gente vê o Brasil em números, Rodrigo, você percebe e muitas vezes se comemora que alguns dados melhoraram. Então, por exemplo, 32 mil crianças, segundo o último PNAD, estão se antecipando a essa escola básica. Aí, quando você olha mais para frente, você vê que 13 milhões de pessoas, de brasileiros, ainda não sabem ler e escrever. O que esses dados, na verdade, estão nos indicando? Que tem um Brasil aqui que está pondo criança na escola, e essa escola, o que está sendo ensinado lá dentro não serve. Qual que é a sua leitura? Então, a minha leitura tem um pouco a ver com o primeiro ponto que eu fiz, né? Eu acho que a gente tem que olhar o país numa perspectiva histórica, né? Então, o Brasil é um país que investiu muito, muito pouco em educação ao longo de séculos e séculos, né? Se você olha a taxa de analfabetismo, isso que você falou, a taxa de analfabetismo no Brasil em torno de 2010, 2015 é algo como, acho que quase 10% da população, né? Essa era a taxa de analfabetismo dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Esse é o tipo de comparação que a gente tem que ter em mente. Não, depois de todo... E houve um progresso tremendo, porque, na verdade, no início do século XX, a taxa de analfabetismo no Brasil era em torno de 60%, 70% da população. Isso é uma coisa difícil de se conceber, é difícil hoje você achar um país no mundo, por exemplo, incluindo os países mais miseráveis da África subsaariana, vai ser muito difícil você achar um país com um perfil como esse, né? Então, é verdade que o progresso ao longo do século XX foi enorme, talvez particularmente ao longo dos últimos
40 anos, digamos, 30, 40 anos, mas ao mesmo tempo a gente carrega um peso muito grande de um passado onde investimentos em educação, investimentos em aspectos sociais mesmo, de acesso à saúde, por exemplo, eram relegados a, não vou dizer nem a segundo plano, eram relegados a terceiro plano. E essas coisas não se mudam do dia para a noite. Você não tem como você pegar um país que tem, numa perspectiva histórica, 70% de analfabetos e em uma geração gerar uma coorte de crianças muito bem educadas e muito bem geradas. Você está dizendo que não se faz mágica. Não se faz mágica, essas transformações não vão acontecer do dia para a noite. Isso também não é uma desculpa para a inação, né? Então, esse perfil, então estou dizendo, esse perfil de analfabetismo no Brasil em grande parte devido a esse passado histórico muito pesado que a gente carrega. E taxas de analfabetismo até meados do século XX eram muito elevadas. Por outro lado, isso não justifica, e a gente não deveria se acomodar por causa disso, com a qualidade baixa de educação que a gente tem hoje no ensino público, que é visto pelas métricas internacionais como o PISA, e etc. e tal. Então, acho que é importante ter um investimento nisso, mas, ao mesmo tempo, é importante ter um entendimento que essas mudanças não vão acontecer do dia para a noite, porque se houver uma perspectiva de que isso pode ser transformado do dia para a noite, vai ter uma demanda muito grande para medidas mais imediatistas e que, na verdade, acabam tendo manchetes dos jornais, de grandes reformas do sistema, etc. e tal, quando é um problema estrutural, no fundo, que, de fato, não é ter calma, persistência e aplicação, digamos. Né? Agora, você está falando que não se faz do dia para a noite, que você precisa ter um trabalho firme ali, dedicado. O Brasil tem trabalhado em cima de dados, na coleta de dados que possam indicar os melhores caminhos para isso? Em termos de educação, a coisa, na verdade, até progrediu bastante, né? A gente tem, acho que há 20 anos atrás, a gente tinha muito, acho que não tinha nenhuma forma, na verdade, de averiguar a performance das crianças na escola. E depois a gente teve Prova Brasil, e as pessoas usaram muito esses dados, o censo escolar que os pesquisadores usam muito, e agora o Enem também, que está sendo usado muito intensivamente, né? Então, acho que isso tem progredido bastante, acho que de fato tem muito pesquisador trabalhando em educação hoje no Brasil, tanto na área de economia quanto em outras áreas, eu acho que isso está sendo aprimorado. O que eu diria que talvez, duas coisas que eu diria que talvez faltem nessa direção, a primeira é, na verdade, um acesso um pouco mais amplo aos dados, né? Então, acho que tem uma tradição no Brasil por parte do governo, isso vale até para o IBGE, de se preocupar em passar um dado e um mau uso ser feito desse dado, né? Mas quem julga se o uso é bom ou ruim não deveria ser o governo. Por exemplo, dar um exemplo, né? A PNAD, que é uma pesquisa domiciliar feita no Brasil, ela tem dados a nível municipal que são muito úteis para fazer uma análise de impacto de programas e coisas desse tipo. O IBGE, na verdade, tipicamente não divulga o que a gente chama dos códigos municipais, que é o que te permitiria identificar que um determinado indivíduo na PNAD mora num determinado município. Entendi. Certo? O que permitiria esse tipo de análise. E o IBGE não faz isso porque, dada a amostra da PNAD, a amostra não é representativa para determinados municípios. Então, há um medo, por exemplo, que um prefeito pegue os dados da PNAD de 2012, 2013 e fale, olha, a educação no meu município aumentou em 50%, quando, na verdade, é simplesmente um erro amostral, né? E, por causa disso, todos os pesquisadores que poderiam usar aquilo de uma forma mais sistemática, mais cuidadosa, têm muita dificuldade de acessar esses dados. Tem procedimentos que, se for perguntar para o IBGE, vai dizer, tem procedimentos para pedir autorização para acessar esses dados, mas são, como a gente conhece, a burocracia brasileira, são procedimentos longos, pouco ágeis, sem nenhuma garantia de que isso que você vai conseguir isso no final. No INEP, que tem os dados de educação, então, para determinados tipos de análise, é muito importante você ser capaz de identificar cada estudante numa determinada base de dados, seguir esse estudante ao longo do tempo. Você quer saber, por exemplo, se a educação está tendo benefícios de longo prazo em termos da produtividade da economia, coisas que as pessoas querem fazer, por exemplo, é você conseguir ligar os dados, digamos, do Enem, a dados da RAIS, que são os registros administrativos do Ministério do Trabalho. Isso te permitiria ver de que forma essa performance dessa criança no colégio o conhecimento que ela adquiriu quando foi fazer o Enem, de que forma isso acabou afetando a trajetória profissional dela no futuro. Para saber disso, você precisaria do identificador que ligasse esses dois dados. Na verdade, seria um CPF ou uma máscara para um CPF. Também é muito difícil obter esses dados. Então, são coisas que
em vários países do mundo são corriqueiras, não que vão ser dados públicos, você vai ver o CPF de uma pessoa e vai poder acessar as informações dela, mas que pesquisadores, sob acordos de confidencialidade, podem acessar isso. É uma coisa muito tradicional. No Brasil isso ainda é muito difícil. E acho que isso poderia melhorar muito o nosso entendimento do papel. As decisões de empreitadas. As decisões do que está funcionando ou não no sistema educacional, quais são as carências ou não, se o ensino profissional na verdade, cumpre o papel que se espera que cumpra ou não, coisas desse tipo. Isso é uma dimensão que eu falei que acho que poderia melhorar. A outra é uma abertura maior por parte dos formuladores de política e até um diálogo maior entre os formuladores de política e os pesquisadores. Então, como eu disse, por exemplo, em educação, que nem é a minha área específica de especialidade, mas tem muita gente trabalhando em educação no Brasil, fazendo trabalho de muita qualidade, e nem sempre os resultados desse trabalho, por questões políticas, por questões de medo de uma avaliação externa, nem sempre o resultado desse trabalho são levados em conta nas decisões sobre desenho de políticas públicas. Apesar da seriedade deles. Apesar da seriedade, e são coisas tipicamente apartidárias, simplesmente Então, acho que existe ainda... Isso varia muito de governo para governo, de área dentro do governo, então também acho que não se pode generalizar. Mas acho que existe um medo de avaliação externa ainda maior do que deveria ser no governo. De encarar e divulgar a nossa realidade. De encarar e divulgar, falar, a gente tinha um plano que era um programa flagship, um programa principal, descobrimos que ele não está funcionando. Vamos fazer melhor uso do dinheiro agora. Isso é o processo de avaliação de políticas públicas. É uma interação entre evidência e decisões, onde você descobre o que funciona e o que não funciona. Né? Agora, obviamente, isso tem um custo político no curto prazo, e tem benefícios para o país no longo prazo. E essa é uma conta que é difícil para a classe política. E quanto que a ideologia tem atrapalhado, atravessado esse caminho? Da economia, das decisões? Enfim. Eu acho que o Estado no Brasil assumiu um papel muito mais de interferência nas decisões privadas, muito mais do que seria ideal. Né? E eu acho que isso cria problemas, ineficiências do ponto de vista das instituições privadas. Isso cria incertezas institucionais quando você não sabe se o governo vai decidir mudar as regras, impor uma nova regra a qual você vai estar sujeito. Quer dizer, você está falando de uma certa paralisação, é isso? Que causa esse controle? Eu acho que causa uma paralisação no sentido de investimento e dos agentes privados, sejam indivíduos, sejam universidades, sejam empresas, buscarem por si só os melhores caminhos e descobrirem quais são esses caminhos. Né? Acho que o governo hoje guia tenta guiar quase todos os agentes na sociedade de uma forma que eu acho que acaba atrapalhando muito a alocação de recursos, porque são decisões que só uma firma sabe exatamente qual é o melhor insumo que ela deveria utilizar ou não. Né? Só uma universidade, a princípio, saberia bem qual é o melhor desenho de um curso que ela deveria ter ou não. Né? E tudo isso no Brasil é muito, muito regulado. Né? Tudo é muito regulado. O nível de liberdade que você tem é muito pequeno nas suas decisões, né? Em termos institucionais. Eu gostaria de entrar um pouco na questão da violência, mas misturando um tanto com o que a gente está dizendo aqui. A gente está falando sobre pesquisas, avaliações do universo escolar, das cidades, do PNAD, mas tem algumas informações que já são conhecidas e é quase como arroz com feijão, como você disse há pouco, que são as cidades menores, mais pobres, com crianças, jovens fora da escola, são as mais violentas. Quer dizer, você deve ter, inclusive, uma precisão maior para falar sobre esse assunto, mas isso parece que é algo muito simples, que está ao alcance de qualquer um de nós aqui dessa sala e que também a gente não vê modificações, avanços. A questão da violência, essa é uma questão que de fato ficou um pouco à margem, eu acho, da pesquisa no Brasil. Estou falando em grande parte associada à economia, que é o meu background, mas eu diria até em ciências sociais como um todo, durante muito tempo, né, quando já deveria ter se identificado como um problema mais preeminente. Né? E acho que aí nos últimos 10, 15 anos tem aumentado muito a pesquisa nessa área. Né? Então acho que o que aconteceu o perfil, historicamente, que a gente tinha que as cidades mais violentas no Brasil eram as cidades grandes. Né? Então isso era verdade até os anos 90, ali, talvez meados dos anos 90, ou até um pouco depois disso, dependendo do caso, quando algumas cidades maiores começaram a ser mais bem-sucedidas em políticas de combate ao crime. Né? E aí você tem o caso de São Paulo, que é um caso realmente
incrível, onde você tem uma redução na taxa de homicídio de 80% num período de 10 anos e sustentada. E nesse período a partir dos anos 90 até final dos anos 2000, começou a ocorrer uma certa democratização da violência no Brasil, né? Então, esse é um fenômeno relativamente recente. A gente democratiza tudo, né? O ar que a gente respira, as coisas ruins a gente consegue. Exatamente. Então, isso foi um fenômeno que aconteceu isso ao longo dos últimos 15, 20 anos, né? E é uma coisa que eu acho que ainda apresenta alguns desafios, mas mesmo, acho que tem experiências muito bem-sucedidas de algumas das cidades maiores, que eu acho que são cidades que têm uma capacidade institucional maior também, né, em termos tanto de articulação de ação de polícia, como articulação, eventualmente, de ações sociais, tentando também diminuir envolvimento de juventude com violência. Então, o caso de São Paulo, o caso de Belo Horizonte, são casos onde a gente teve melhorias significativas. O Rio também teve alguma melhoria, mas tem algum revés ainda lá, acho que não é tão consolidado. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que, de fato, em termos de violência, tem algumas coisas que eu acho que a gente ainda não entende perfeitamente, né? Então, a gente sabe muito pouco, por exemplo, o caso do Rio, onde os grupos organizados de tráfico exercem uma influência muito grande sobre a juventude, até cooptação da juventude e até controle de determinadas áreas. Então, mas quando você cita o exemplo do Rio de Janeiro, a gente está falando aqui de um mercado de trabalho indesejado, mas é um mercado que tem a prostituição, o tráfico, etc. e tal, que ele ocupa e ele garante ali a sobrevivência de uma camada. A única forma da gente oferecer algo que seja um outro destino para essas pessoas é apontar um caminho que garanta a sobrevivência delas. Sim, mas ao mesmo tempo eu concordo e acho que definitivamente ontem mesmo que eu estava apresentando um artigo que era sobre como condições de mercado de trabalho afetam criminalidade. A ideia é exatamente o que você falou, quando o mercado de trabalho está melhor, principalmente para os menos qualificados, mais jovens, você tem tipicamente menos crime porque essas pessoas vão estar transitando para o mercado legal. Então, concordo que tudo isso é verdade. Ainda assim, o que a gente observa no Rio é um pouco, a gente tem muito pouca informação sobre isso, mas alguns estudos etnográficos que, na verdade, olharam para a história desses jovens dentro das gangues, dentro dos grupos de traficantes, e existe alguma evidência sobre isso, não muito sistemática, ainda assim é muito surpreendente, porque, na verdade, é uma ocupação muito, muito exposta, sujeita a uma violência enorme. A taxa de mortalidade entre os jovens envolvidos no tráfico, por exemplo, um Observatório das Favelas tem um levantamento em meados dos anos 2000, num período de 2 anos, um grupo de 200 e poucos jovens que eles estavam seguindo, 20% morreu. Por que o jovem tende a ser mais violento? E essa, de certa forma, é o que eu estou dizendo, que tem algumas coisas que a gente não entende. Não tem uma questão de exclusão social, eu acho, vou soar como um sociólogo agora, mas acho que tem uma questão de exclusão social e de anseio por um papel mais proeminente naquela sociedade local e de afirmação que acabam, às vezes, levando essas decisões que são difíceis de racionalizar. Então, o que eu estou querendo dizer, de certa forma, voltando ao ponto anterior, é que quando você olha essa decisão, que como economista eu vejo exatamente como uma decisão ocupacional, como você falou, os jovens veem as alternativas disponíveis, alguns vão ter um referencial moral mais elevado do que outros. Combinando tudo isso, alguns vão decidir acabar se ocupando no tráfico. Inclusive, né? O dado do último PNAD mostra que a camada que está mais desempregada nessa crise que a gente vive é o jovem. Exatamente. Novamente. E tem também os que eles chamam de nem no Brasil, né? Jovens que nem trabalham e nem vão para a escola. Então, mesmo olhando isso sobre essa perspectiva de escolha ocupacional, quando você vê de fato qual é a vida deles dentro dessa ocupação, que é o tráfico, que é o crime, é muito difícil racionalizar isso em termos economicistas mais simples. Que ele ganha um pouquinho mais, talvez até 2 vezes mais do que ganharia, mas a violência a qual ele está sujeito, a probabilidade de morte num horizonte muito curto são muito grandes. Então, e eles sabem disso. E eles sabem disso, porque convivem com os colegas e pessoas, veem isso acontecendo, eu acredito, né? Então, inclusive existe uma literatura internacional sobre psicologia criminal que tenta entender um pouco isso. E, de fato, um fato estilizado pelo mundo afora é que jovens se envolvem muito mais, jovens homens, né? Então é um fenômeno masculino de jovens, se envolvem muito mais em violência do que qualquer outra parcela da sociedade, né? Então nessa literatura até tem uma
uma perspectiva um pouco mais geral, chamam de comportamento antissocial, né? Então, a partir da adolescência, 15, 16 anos, meninos começam a ter um comportamento mais agressivo, mais antissocial. Isso tende a ter um pico 20, 20 e poucos, depois começa a cair, aos 40 já cai bastante, né? Então, parece que tem uma questão que é uma questão quase biológica, de um processo de amadurecimento, de estar, né? De ser um protagonista, provavelmente tem origens evolutivas até, né? De como do homem supostamente chefe de família que aos 16, 17 anos há 200, 300 anos atrás, há milhares de anos atrás, era isso que era o papel que assumia a partir desse momento, né? Da maturidade física, e não tendo a interpretação dessa literatura, que não tendo espaço para isso numa sociedade moderna e num contexto de frustração e exclusão social, isso às vezes acaba se traduzindo nesse tipo de engajamento em situações de violência extrema, né? Isso não é exclusivo do Brasil, tem as gangues americanas, tem estudos também etnográficos feitos, por exemplo, no sul de Chicago, onde também você tem uma taxa de mortalidade altíssima e o envolvimento de jovens com... Quer dizer, um quadro similar ao nosso. É um quadro similar ao nosso, é um pouco mais extremo, porque a violência é muito mais comum. Mas se você pega parcelas excluídas da população americana, em circunstâncias específicas, você vai ter fenômenos parecidos também. E como que você vê essa trajetória da criança que agora, com a crise, ela está sendo mais jogada para o mercado de trabalho? Quer dizer, o trabalho infantil já está aumentando. Nessa esteira, o que a gente pode prever lá adiante? Eu acho, de fato, difícil imaginar que não vai haver algum reflexo em crime, né? Tem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo e vários fatores interferem para determinar a taxa de crime, no final das contas, desde desigualdade, programas sociais, etc. e tal. Mas essa deterioração das condições de mercado de trabalho, desaquecimento da economia, uma crise aí de crescimento que acho que as pessoas mais otimistas vão dizer que deve durar pelo menos uns 2 anos ou um pouquinho mais. Eu acho muito difícil que isso... Você é otimista? Eu não sou muito otimista. Eu acho que depende um pouco também do que vai acontecer ao longo dos próximos 2 anos, né? Eu não sou muito otimista porque eu acho que, na verdade, é uma situação muito difícil e eu vou soar também muito repetitivo. É uma situação muito difícil que vai ser custosa no longo prazo. Então, vou perguntar diferente. Você gostaria de fazer parte do governo, por exemplo? Depende de quem estivesse no governo, né? Quer dizer, levar a sua colaboração, toda essa experiência que você... Um dia eu gostaria, você está dizendo agora? Não, na hora que você achasse adequado ou fosse chamado para levar todo o seu conhecimento, de alguma forma, colaborar com a sociedade brasileira. Num projeto que eu acreditasse e que eu achasse que tivesse, de fato, comprometido com esses objetivos de longo prazo, que eu acho que devem ser o nosso foco atual, eu estaria disposto a contribuir, né? De certa forma, não particularmente no governo atual, né? Então, eu acho que eu não estou muito otimista por causa disso. Eu acho que vai existir, inevitavelmente, um custo muito grande de curto prazo para que a gente saia dessa crise, dada a situação fiscal e a condição na qual o país se encontra, o governo se encontra. Então, eu não estou muito otimista porque eu acho que a saída da crise atual vai exigir, inevitavelmente, algum custo de curto prazo para ajeitar a casa, digamos, arrumar as contas, que eu acho que é simplesmente inevitável. Isso pode ser feito de diversas formas, algumas mais dolorosas, outras menos, mas acho que é inevitável. E, de fato, o governo não tem dado nenhuma demonstração de que está disposto a fazer isso. Significa, basicamente, estender a crise, né? Você pode escolher uma trajetória, talvez, custosa, mas que vai ter um prazo relativamente mais curto, ou você pode ficar postergando uma solução e carregando isso durante aí um número indeterminado de anos, digamos. Deixa eu ver se eu arranco algo mais otimista de você. Quanto que as novas gerações podem aprender com essa crise? Essas gerações que estavam vivendo até há pouco um Brasil estável, a gente não conhecia dificuldade. O que essas novas gerações que de repente estão se vendo nessa situação, né, com a perspectiva de inflação a 10%, etc. e tal, o que elas podem aprender com isso? Bom, eu espero que, de fato, haja um aprendizado no sentido de opções políticas mesmo, né, de entender que decisões, de entender um pouquinho mais a economia que está dentro da política, né? Quer dizer, ver como as coisas funcionam, começar a aprender. Que tudo tem seu custo, né? Então, que qualquer política, seja uma política de apoio à indústria, seja uma política
políticas positivas, inclusive, seja uma expansão nos gastos em política de saúde, tudo isso tem um custo, né? Uma alocação de recursos, essas coisas não vêm de graça, né? Então você está tirando dinheiro de A para colocar dinheiro em B. E, obviamente, você tem que tomar essas decisões, e eu, por exemplo, citei saúde exatamente como uma área que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento a longo prazo, fundamental até para a questão de educação e capital humano que a gente estava colocando. Quanto que isso impacta no desenvolvimento de um país? Eu acho que a evidência hoje é muito forte de que, na verdade, condições de saúde na primeira infância, condições de saúde no início da vida vão condicionar a capacidade de aprendizado da criança no longo prazo, vão estar associadas a salários da criança quando tiver, dessa pessoa quando se tornar adulta, quando tiver 30, 40 anos. Então, isso tem muita evidência nessa direção. Então, de fato, eu acho a saúde uma área importante, mas em termos daquele aprendizado, eu acho que as pessoas passarem a entender que tudo bem, eu posso querer gastar mais R$100 na saúde, por per capita, o que quer que seja. Esses R$100 não saem de algum lugar, né? Tudo bem, eu posso querer que a Petrobras compre todo o seu maquinário de conteúdo nacional. Isso não é de graça, isso vai ter um custo. Isso significa que a Petrobras vai estar tendo um lucro menor, que provavelmente o equipamento dela vai ser um pouco pior. E acho que a gente está nessa crise, de certa forma, a gente está culminando num momento onde todas essas ineficiências estão sendo expostas, né? Foram sendo acumuladas, empurradas com a barriga, e a situação, em determinado momento, contingências internacionais eram muito favoráveis e preços de alguns bens estavam muito favoráveis ao Brasil, e isso era meio... Várias pessoas estavam falando isso há muitos anos. Quer dizer, tudo que a gente não enxergava, a gente está indo no fundo do poço para poder voltar com força. Mas é importante dizer que várias pessoas já apontavam isso, várias pessoas já diziam isso há muito tempo, mas não era uma coisa que estava no cotidiano do cidadão, e acho que agora isso tudo está explodindo junto, né? E acho que, de fato, eu espero que isso signifique um aprendizado desse tipo para essas gerações quando venham a fazer suas opções de política no futuro. Não é óbvio que vai ser. A gente tem países, exemplos pelo mundo de países que estão numa situação como essa há décadas, né? Nossos vizinhos para o sul, a Argentina é um exemplo de um país que está nessa situação que o Brasil está agora há 40 anos, né? E não consegue sair dela. O que você tem é uma migração massiva de pessoas mais educadas para o exterior, e o país tem uma encruzilhada política da qual ele não consegue sair, né? Mas eu tenho fé que isso seja possível. Eu acho que o perfil político no Brasil hoje é muito diferente da Argentina. Eu acho que a gente tem mais alternativas fora do que seria o equivalente ao peronismo na Argentina. Então, acho que tem esperança, mas não é óbvio que isso, de fato, vai se traduzir nessa... Agora, Rodrigo, quanto que é herança do nosso Brasil colônia a gente ter as instituições como a gente tem hoje? Isso é uma coisa que eu acho que tem um quê de interferência, e, de novo, não acho como uma desculpa para a inação, para a gente ainda estar assim, mas acho que pode ser ajudar a explicar, né? Eu acho que a estrutura política do Estado brasileiro é uma estrutura muito rentista mesmo, né? E de certa forma, tem determinadas coisas que tem uma visão muito arraigada na sociedade brasileira de reserva de mercado e de proteção do mercado doméstico para a indústria doméstica, coisas desse tipo, que, na verdade, tem origens desde do período colonial, no qual Portugal monopolizava a entrada e saída de bens do país, né? E as pessoas acham, e volta ao ponto anterior também... Inclusive a informação, né? Inclusive a informação, exatamente. Inclusive a questão Esse é um ponto importante, que a gente vive um momento de total transparência. Quando você volta lá em 1700 e tanto, o Marquês de Pombal controlava a informação, não deixava novas ideias chegarem. Exatamente, mas isso vai até, né, ainda tem um pouco de um ranço disso, né? Essa questão do governo se sentir autorizado e achar razoável não divulgar determinados tipos de informação, porque afirmando que são questões estratégicas, eu não quero que mau uso disso seja feito. Tem um pouco disso ainda. Mas, né, a transparência virou algo, parece que a nossa sociedade não está mais querendo negociar. Você prefere uma verdade dura do que uma mentira bonitinha. Concordo, mas várias vezes você vai ter que fazer um esforço muito grande para descobrir qual é a verdade. Quando algumas vezes deveria estar totalmente público, né? Eu vou te dar um exemplo. Outro dia o secretário de Saúde de São Paulo reconheceu que o Estado falhou no combate à dengue.
Certo. Parece que as pessoas soam melhor ouvir isso do que ouvir um secretário que vira e fala, olha, foi a limpeza que não deu certo, que não o caminhão foi, quebrou. Era a responsabilidade do governo federal, uma coisa desse tipo. Exatamente. Concordo. Eu acho que está havendo cada vez mais uma demanda desse tipo. Eu acho que, na verdade, isso já vem um pouco desde o fim da ditadura, eu acredito. Se você pensar no longo prazo, houve um aumento de transparência até um determinado momento e acho que talvez nos últimos poucos governos isso voltou um pouco atrás, inclusive de forma célebre, na verdade, uma negação constante da realidade econômica, por exemplo, né? Aconteceu, acho que ao longo, por exemplo, do último processo eleitoral. Mas, então, acho que não é uma tendência, digamos, constante, né? Eu acho que existe essa demanda, acho que depende muito do agente político e da situação que a gente está confrontando. Então, no longo prazo, eu vejo que isso está melhorando muito no país, mas há reveses também, né? Eu acho que isso volta um pouco também. E, como eu havia mencionado, eu acho que ainda existe um quê de não divulgação de dados, de proteção de informação, que hoje, com lei de acesso à informação, você acaba conseguindo, mas eu acho que algumas coisas são coisas que deveriam ser imediatamente disponíveis. Não né? deveria ser tão custoso. Não precisaria ser tão custoso, né? E acho que... Mas acho que a gente está construindo, eu concordo com você, que a gente está construindo aos poucos esse contexto no qual, de fato, o governo vai achar natural assumir que determinados programas deram errado, que determinadas iniciativas não funcionaram, que outras funcionaram, e achar natural que a sociedade vá confrontá-lo com essas questões, né? E pelo menos eu espero que de fato seja isso. Né? Tem alguns símbolos no Brasil que a gente pode dizer que são símbolos de que mostram que o Brasil empacou, ou seja, ele não caminhou de fato. Então, por exemplo, se você pega a Via Dutra, ela tem 2 mãos há décadas. Né? Eu sempre falei isso. É? Eu falo que as pessoas falam, a Via Dutra está ótima, ela está asfaltada. Eu falo, Via Dutra é uma estrada entre uma cidade de 20 milhões de pessoas e uma cidade de 15 milhões de pessoas. E é incrível, ela tem a mesma duas dimensão. pistas, ela devia ter 6 pistas. Né? Então, mas acho que as pessoas nem entendem isso. Não, Brasil, porque é mais impressionado, porque é mais impressionante. Né? Várias pessoas que dirigem Rio São Paulo falam, mas a Dutra está ótima, ela está asfaltada, está ótima. Você pegava qualquer rodovia nos Estados Unidos entre uma cidade de 500 mil pessoas e 50 mil pessoas, vai ser melhor do que a Dutra. Exatamente. Em termos de largura, de fluxo. Há outros símbolos como a Dutra. Mas eu acho que o mais impressionante desse exemplo que você deu é que eu acho que às vezes até falta consciência na população de quão problemática a coisa é. As pessoas de fato acham que a Dutra, por exemplo, é uma boa estrada simplesmente porque ela é asfaltada e não tem curvas absurdamente perigosas. Quer dizer, está tão inserido no nosso DNA, na nossa paisagem. Exatamente. O absurdo está tão inserido no nosso cotidiano que quando você vê uma coisa que não é absurda, você acha que ela é boa. A Dutra não é absurda, porque ela não é totalmente esburacada, você não vai ter um descontrole de fluxo de caminhões, não é uma estrada absurdamente perigosa. Para uma rodovia que liga uma cidade de mais de 10 milhões com uma cidade de mais de 20 milhões, é uma rodovia patética. Né? É absolutamente ridículo você imaginar que você pode ter uma via de 2 pistas ligando essas coisas. A gente não precisa nem das pesquisas que não deixam a gente ter acesso. Esse já é um dado que está na nossa cara. E tem outras, óbvio. O Galeão é uma coisa absolutamente constrangedora. Né? O Terminal Internacional do Galeão é uma coisa que é difícil de acreditar. Nem sei se já terminou o novo, eu estou falando do antigo. Então, edita esse foi o caso. Mas eu morei no Rio até 2 anos atrás. O Galeão é uma coisa, é difícil, você não tem nenhum Peru, Colômbia, Argentina, Chile. É difícil achar um país da América Latina que vai ter um terminal internacional, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade turística. E são essas coisas que você não consegue racionalizar. Como é possível que esse país, essa cidade, que é uma das cidades mais turísticas do mundo, tenha uma infraestrutura de turismo como essa? E não é que demorou 5 anos, não. Isso há 30 anos o Galeão deveria ter sido melhorado, né? Uhum. Então, e acho que tem várias coisas. É como eu falei, você pode voltar, pegar a educação, ver a taxa de analfabetismo no Brasil em 1960, que, se não me falha a memória, provavelmente era algo em torno de 40%. Como pode ter existido esse país durante 100 anos que chegou numa situação, qual é o contexto político que pode ter gerado uma situação tal que em 1960 você tinha essa porcentagem da população analfabeta? Como é possível isso? E de fato é um desafio, é um entendimento, né? E volta ao que a gente estava dizendo
da dinâmica política no Brasil, eu acho que tem muito a ver com uma incapacidade que o sistema político tem de dar os incentivos adequados para que os políticos pensem num horizonte de longo prazo. Né? Então, é muito difícil implementar uma reforma no Brasil que vai ter um horizonte de maturação de 10 anos ou uma coisa desse tipo. Quer dizer, não existe mágica. Não existe mágica, várias dessas coisas são coisas de longo prazo e, na realidade, o cara que está no poder fala, pô, mas isso eu não vou capitalizar nisso. Né? E mesmo os partidos não são fortes o suficiente para tentar convencer um prefeito, um governador, falando, não, você não vai capitalizar, mas a gente vai capitalizar na próxima eleição. Então, né, você poderia imaginar que o partido tentaria forçar os políticos a ampliarem seu horizonte e se comprometerem com objetivos de mais longo prazo. Também não parece ser o caso no Brasil, não parece ser capaz de fazer isso. E, dado os eventos recentes na Câmara, fica fácil, de fato, demonstrar que esse é o caso. Né? Então, acho que, como você disse, você tem vários exemplos desse tipo, porque é difícil entender. É difícil entender como isso continua e perdura durante décadas e décadas. Mas né? traduz muito sobre o país, traduz né? muito sobre o país. Você me fez pensar que eu estou muito pessimista e eu acho que tem várias dimensões que melhoraram mesmo, né? Eu acho que acho que, como olhar educação e saúde no longo prazo no Brasil, as mudanças são muito profundas e foram realmente fundamentais. Eu acho que significa que tem uma parte muito grande da população que, de fato, tem um bem-estar bem maior do que tinha 20, 30 anos atrás. Os programas de transferência condicional de renda, Bolsa Família, realmente tiveram um impacto grande sobre redução de miséria e coisas desse tipo. Então, esses ganhos, de fato, existiram. O que me frustra um pouco, e talvez meu pessimismo reflita mais isso do que qualquer outra coisa, é que eu acho que, dado o que aconteceu com o país ao longo dos últimos 15 anos, hoje a gente poderia estar numa situação muito melhor do que a situação na qual a gente se encontra. Né? Então, de certa forma, a minha frustração maior é essa. A gente vai está enfrentando uma crise muito, muito profunda, muito grave, em termos proporcionais para o Brasil, muito maior do que a crise mundial que abalou os Estados Unidos, supostamente abalou o capitalismo mundial. Né? Essa crise no Brasil, para o Brasil, é uma crise muito, muito mais profunda e não precisava estar acontecendo desse jeito. Não estou dizendo que a gente não teria dificuldade nesse momento ou uma coisa desse tipo, mas a gente poderia estar em condições muito melhores para enfrentar o futuro e para os desafios de aumento de produtividade do que essa situação na qual a gente se encontra. Então, isso me deixa realmente, literalmente triste. Eu fico olhando e isso me dá uma frustração muito grande, que eu acho que uma grande parte é nossa própria responsabilidade do que está acontecendo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E bem-vindo aqui ao nosso Brasil. Obrigado.